Você já parou para pensar como um país lida com o peso de ensinar sua própria história sombria? Pois é, na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial é um assunto delicado, e o jeito que eles ensinam sobre isso nas escolas pode te surpreender, e muito. Será que eles escondem algo ou falam tudo abertamente? Hoje, você vai descobrir algo que poucos imaginam. Introdução ao ensino da Segunda Guerra nas escolas alemãs. Você já imaginou como é para um país ensinar um capítulo tão sombrio de sua própria história? Na Alemanha, esse é um dilema constante. Como explicar para as novas gerações um passado doloroso, que ainda carrega ecos pesados de vergonha e tragédia? Muitos professores enfrentam esse desafio diariamente. Segundo um educador alemão, aqueles que realmente entenderam o que aconteceu ainda sentem vergonha. É uma frase forte, que deixa claro que a abordagem nas escolas vai muito além dos livros de história. Ela toca em um terreno emocional e profundo, buscando não só transmitir os fatos, mas provocar uma reflexão crítica e pessoal nos jovens. Para isso, a Alemanha começa abordando a Segunda Guerra e o nazismo de forma gradual, trazendo o impacto brutal do Terceiro Reich, período entre 1933 e 1945, quando Adolf Hitler instaurou o regime nazista e o mundo presenciou uma das maiores tragédias da humanidade. Esse contexto não é apenas ensinado, ele é vivenciado. Desde cedo, os estudantes têm contato com a realidade sombria de um período devastador, levando cada jovem a entender que o passado não está tão distante assim. Primeiros passos do ensino histórico. No início, lá pelos anos 60, ensinar sobre o nazismo nas escolas alemãs era um campo delicado e até arriscado. A Alemanha Oriental tomou a dianteira com uma abordagem antifascista, tentando distanciar os jovens da ideologia que tanto destruiu o país. Mas esse era só o começo de um processo longo e difícil. Na década de 70, o ensino sobre o nazismo se expandiu para as escolas de toda a Alemanha, tornando-se uma prioridade. Mas ensinar não significa entender. Muitos jovens ainda tinham dificuldades em absorver o impacto do regime, e as histórias familiares começaram a exercer um papel fundamental. Aquelas histórias contadas em casa, de pais e avós que viveram a época, trouxeram uma dimensão nova e íntima para o que era falado nas salas de aula. Com o tempo, os estudantes perceberam que as lembranças de seus familiares eram parte de uma dor coletiva, de um passado que o país ainda precisava processar e transformar em lição. Métodos de ensino na Alemanha moderna. Na Alemanha moderna, o ensino sobre o nazismo começa cedo. Entre 13 e 15 anos, os jovens se deparam com um passado que, para eles, pode parecer distante. Mas a forma como isso é ensinado é impactante. A partir de filmes como O Diário de Anne Frank e O Menino do Pijama Listrado, as aulas vão além dos livros, levando os estudantes a enxergarem o horror do Holocausto com seus próprios olhos, numa experiência emocional e real. E isso é só o começo. As escolas organizam visitas a museus, memoriais e até cemitérios judeus, onde os alunos podem sentir a presença viva das memórias. Imagine como é, para esses jovens, encarar a história de frente e perceber que, por trás das datas e fatos, há vidas reais e um passado marcado por dor. Muitos alunos contam que ver as imagens e filmes do Holocausto pela primeira vez é um choque, um confronto com o horror que palavras sozinhas não conseguem explicar. Essas experiências não só ensinam história, mas conectam os jovens ao impacto real e humano da tragédia. Curtiu essa descoberta? Então, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Com sua ajuda, o canal cresce e você fica ligado em tudo que vem por aí. Vamos desbravar juntos essa história. Monumentos e memoriais, memória viva para todos. Na Alemanha, o passado é lembrado de maneira profunda e visível. Os jovens, ainda na escola, fazem visitas obrigatórias a memoriais do Holocausto. Nesses locais, cercados por lembranças silenciosas e poderosas, eles não apenas aprendem história, mas sentem o impacto que esse período deixou na vida de milhões. Cada museu, cada memorial, foi criado com o propósito de trazer uma reflexão coletiva sobre o que nunca deve ser esquecido, uma experiência que vai além das palavras. Mas a memória histórica não para por aí. Em várias calçadas da Alemanha, pequenas placas douradas chamadas Stolpersteine são incrustadas no chão, em frente a casas onde judeus viveram antes de serem deportados.
Essas pedras da lembrança carregam nomes, datas e destinos das vítimas do nazismo, obrigando quem passa a olhar para baixo e se lembrar de uma história que ainda vive. Para os alemães, essas placas são mais do que monumentos, são lembretes constantes de um passado doloroso, e um aviso silencioso de que é preciso manter viva a memória para que o horror nunca se repita. O papel do turismo e da história familiar. O turismo na Alemanha carrega um peso incomum. Milhões de visitantes vêm ao país em busca de entender o passado sombrio do nazismo, e isso impacta profundamente a imagem que o mundo tem da Alemanha. Cada memorial, museu e até mesmo cada placa de lembrança nas calçadas refletem a intenção do país de enfrentar abertamente sua história. Para os jovens alemães, essa exposição constante ao passado faz parte de uma jornada intensa de autoconhecimento e reflexão. Muitos desses jovens, como uma estudante de antropologia, se aprofundam na história familiar para tentar entender as complexas emoções que essa memória provoca. Ao pesquisarem as raízes de suas famílias, descobrem não apenas histórias, mas sentimentos contraditórios e difíceis de processar. Esse processo, aliado ao turismo histórico, desperta na juventude alemã um entendimento profundo e pessoal do passado, algo que vai além dos livros e aulas. Para muitos, é um lembrete de que o passado não só molda o presente, mas define o que significa ser alemão nos dias de hoje. Debate e reflexão crítica nas escolas alemãs. Você já imaginou como seria caminhar por um lugar onde milhares de pessoas sofreram horrores inimagináveis? É isso que muitos jovens alemães experimentam ao visitar campos de concentração. O ensino do Holocausto nas escolas da Alemanha não é apenas uma aula sobre o passado, mas um encontro direto com a história, que transforma e desperta uma reflexão profunda. Com o apoio dos professores, essas visitas não se limitam a ver ruínas ou ouvir números frios, os alunos têm a oportunidade de ouvir relatos de sobreviventes, verdadeiros testemunhos de quem viveu para contar uma das páginas mais sombrias da humanidade. O impacto. Testemunhos emocionantes de jovens que saem dessas excursões com uma nova perspectiva sobre o mundo, carregados de empatia e responsabilidade social. Para garantir que todos os estudantes tenham essa experiência transformadora, comitês escolares têm batalhado para incluir essas visitas como parte obrigatória do currículo. É uma forma de manter a história viva e ensinar que o passado serve como alerta, para que tragédias como essa nunca mais se repitam. O resultado é uma educação que não só informa, mas forma cidadãos comprometidos com a construção de um futuro mais consciente e humano. Memórias e a responsabilidade coletiva dos alemães. Imagine um país onde a própria história é uma constante lembrança de responsabilidade coletiva. Na Alemanha, monumentos e memoriais não são apenas pontos turísticos, são lembretes permanentes de um passado sombrio que jamais pode ser esquecido. Porta-vozes de museus como a Casa da História reforçam que a responsabilidade histórica dos alemães é essencial para que o nazismo e suas atrocidades não voltem a assombrar o presente. Mas não são apenas as instituições que mantêm viva essa memória. Cada vez mais, jovens alemães refletem sobre o peso dessa herança e se perguntam: como podemos usar as lições do passado para enfrentar os problemas de hoje? Racismo, intolerância e preconceito são questões atuais que, para eles, precisam ser combatidas com o mesmo fervor com que lembram as vítimas do nazismo. Esses jovens enxergam que o passado não está tão distante assim e que o compromisso com a justiça e a igualdade começa com a coragem de reconhecer e transformar os erros. A Alemanha, ao encarar seu passado de frente, nos mostra que a memória histórica é uma arma poderosa contra a repetição. E é essa postura, de admitir, refletir e agir, que faz da responsabilidade coletiva uma força que inspira mudanças reais. Dia Internacional da Memória do Holocausto. Em 27 de janeiro, o mundo para refletir sobre uma das páginas mais sombrias da história. Criado pela ONU, o Dia Internacional da Memória do Holocausto é mais do que uma data, é um chamado à humanidade para não esquecer as milhões de vidas perdidas e o horror de um genocídio que marcou gerações. Mas o que realmente dá força a essa lembrança são os relatos dos sobreviventes, que vivem para contar o que muitos tentam negar ou minimizar. Entre essas vozes, a de Samuel, um advogado que sobreviveu ao Holocausto, ecoa forte. Samuel lembra que o esquecimento é um risco grave. Segundo ele, cada história apagada abre caminho para que erros do passado possam se repetir.
Em cada relato, ele reafirma que manter viva essa memória é um ato de responsabilidade coletiva, uma garantia de que a história não será distorcida. O Dia da Memória não é apenas sobre o passado, é um compromisso com o presente e uma promessa de um futuro mais consciente. Porque recordar é resistir. Impacto do ensino do nazismo e Holocausto na geração Z alemã. Imagine uma geração jovem que encara o passado sombrio do nazismo com mais profundidade que seus próprios pais. Na Alemanha, a geração Z não vê o estudo sobre o Holocausto apenas como uma lição de história. Para esses jovens, de 16 a 25 anos, é uma oportunidade de questionar e entender o impacto desse passado na sociedade atual, conectando o horror do nazismo com desafios contemporâneos como o racismo e a intolerância. Diferente da geração anterior, esses jovens enxergam o nazismo como um capítulo distante, mas incrivelmente relevante. É justamente essa distância que permite a eles refletir com mais clareza e ousadia sobre os erros cometidos e a responsabilidade coletiva em impedir que se repitam. Para a geração Z, o passado é um espelho, e, ao olhar para ele, encontram uma missão: garantir que a história não volte a se repetir. Parabéns por acompanhar até aqui! Hoje você mergulhou na complexidade do ensino da Segunda Guerra nas escolas alemãs e entendeu como a Alemanha lida com o peso de sua própria história, transformando o passado em uma poderosa ferramenta de aprendizado e reflexão. Ao longo do vídeo, vimos como esse país usa memoriais, visitas a campos de concentração e relatos de sobreviventes para transmitir às novas gerações a importância de lembrar e de agir contra a intolerância. Você saiu com insights profundos sobre como a memória histórica é essencial para moldar cidadãos mais conscientes e engajados, uma lição que não se restringe à Alemanha e nos inspira a questionar nossa própria responsabilidade. Continue com a gente, porque, juntos, podemos aprender ainda mais sobre como o passado pode transformar o presente e o futuro.